Olá novamente. Então vamos para a parte 2 da nossa aula 4/aula 5 de evolução do pensamento estratégico, função planejamento. Nós dividimos em 2 vídeos essas aulas porque é muito longo e é muito difícil essa explicação para fazer num vídeo só. Então, como eu parei ali no tático, eu vou só relembrar um pouquinho que é muito importante as pessoas que estão responsáveis pelo nível tático entender para onde elas precisam ir. Então, por que elas precisam fazer aquele tipo de serviço, como eles vão fazer, aonde e quando. Então, eu preciso ter diretrizes de como eu vou fazer isso, que tipo de recurso eu vou usar. Para quando vai ter que ser feito esse determinado serviço ou produto? Como eu vou utilizar as ferramentas que eu tenho, ou o que eu vou precisar ir atrás, buscar novas mãos de obras especializadas, e por que eu tenho que fazer isso? Então é muito importante que as pessoas do nível tático entendam quais são as diretrizes do estratégico, para que elas não fiquem perdidas num barquinho à deriva. Então, elas entendendo isso, elas compram a ideia e assim ela consegue passar para o nível operacional o que ela precisa que o nível operacional faça. Então, vamos ao nosso exemplo da faculdade. Eu preciso, então, que o diretor, que o reitor tenha uma diretriz de como vai evoluir o curso. Os meus coordenadores de curso vão estabelecer normas, né, de aulas, de conteúdos da disciplina e de como isso vai ser elaborado, e os professores vão para frente de campo, como nós falamos, fornecendo esse material, fornecendo essas aulas. Então tudo se caminha desta maneira. Agora, pegando um outro exemplo, um exemplo de uma padaria. Eu gosto muito do exemplo de uma padaria porque é uma coisa muito simples, né? E todo mundo conhece uma padaria e todo mundo sabe como que funciona. Então, vamos dividir uma panificadora, vamos chamar assim, padaria, panificadora, tudo é a mesma coisa, mas para que fique um linguajar um pouco mais adequado. Então, quando eu decido inaugurar uma panificadora, eu, como nível estratégico, sendo dona dela, eu vou eu vou estabelecer ali qual vai ser o espaço da minha panificadora, que tipo de produtos eu vou trabalhar, que tipo de público eu vou atender, se é o público A, B ou C, se eu vou vender o pão francês por R$ 14,90 o quilo ou por R$ 5,90 o quilo. Então vejam qual é a diferença de estratégias do planejamento estratégico. Eu vou decidir se eu vou fazer lanches ou não, se a pessoa vai poder comer, consumir na minha panificadora, ou se simplesmente é delivery, ela vai levar para casa, se eu vou oferecer comida pronta, pratos feitos. Algumas panificadoras, principalmente em São Paulo, já trabalham nesse sistema, então como mini mercados mesmo, se eu vou ter mercearia ou não. Então tudo isso vem do planejamento estratégico. Já do planejamento tático, a minha panificadora, os gerentes, os supervisores, eu vou ter 2 gerentes. O gerente de loja, que vai ali estar olhando o balcão, que vai ver se não precisa manutenção de nenhuma máquina, para ver a limpeza do lugar, para ver se está funcionando o sistema do caixa e das notas fiscais, para ver se os funcionários que estão ali atendendo o cliente está funcionando de uma maneira adequada, se é isso mesmo que precisa ser feito. Se está faltando material, eu preciso passar uma previsão para o meu planejamento estratégico de quanto material eu vou precisar comprar, de quanta matéria-prima, de quanto produto, né? Quanto trigo eu vou usar, quanto queijo mussarela, quanto refrigerante. Então, tudo isso faz parte do planejamento tático. Já o planejamento operacional, numa panificação, tem o lado da cozinha, que são os padeiros que vão fazer os pães, as confeiteiras que vão fazer os bolos, né? Todo o pessoal ali de manuseio de mercadorias para que transformem. Lembra daquele nosso processo de entradas, retroalimentação e saídas? Então, o operacional ele vai pegar a matéria-prima
transformar em produto que vai ser comercializado ou vendido e lançar para frente para que ele seja comercializado. E quando isso for comercializado, volta tudo de novo, compra mais matéria-prima, transforma em produto ou serviço e é comercializado novamente. E o operacional de uma panificadora, então, em número 1, a cozinha, e em número 2, ali à frente do balcão, que seria a moça do caixa, que seria a moça da limpeza lá de fora, que seria a atendente para que entregue os pães. Então, tudo isso é relacionado ao planejamento operacional. Então, ficou claro para vocês o que é um planejamento estratégico, como dona da panificadora, tático, como gerente, né, supervisora, e o operacional, como quem faz o pão e como quem atende o cliente no balcão. Então, esses são os 3 tipos de planejamento adequados numa empresa para planejamento estratégico, tático e operacional, para que tenha, assim, um bom resultado, um bom andamento das suas funções, ok? As etapas do planejamento, então, é muito importante que a gente siga a situação atual, né? Eu preciso saber, o planejamento ele vai levar muito em consideração qual é a situação atual. Vamos pegar de novo a nossa crise hoje da pandemia. Será que adianta eu investir muito em matéria-prima nessa situação atual? Eu sei quando eu vou abrir, qual vai ser o consumo dessas famílias depois que acabar tudo isso? Então, eu tendo essa visão que vai muito do planejamento estratégico, eu preciso definir isso. Nessa análise do cenário atual, aonde eu devo investir? Aonde eu devo segurar o dinheiro? Então, isso é muito importante. Análise do ambiente. O que está acontecendo com a concorrência? Será que o meu concorrente está comprando material? Será que o meu concorrente está demitindo ou está contratando funcionários? Então, será que o meu cliente está consumindo o que ele estava acostumado a consumir? Isso também é muito importante. A definição de objetivos e plano B. O que eu vou fazer se isso aqui não der certo? O que eu vou fazer se a minha estratégia inicial não der certo? Então, quando eu tenho um plano B, fica muito mais fácil eu conseguir minimizar as percas que eu vou ter em um plano, em uma situação de pandemia como a que nós estamos vivendo. Eu preciso, claro, ter um plano B, ninguém vai colocar uma pandemia, porque isso, desde a gripe espanhola, né, não acontecia, mas assim, quanto mais a empresa tiver um caixa, principalmente recursos financeiros, para conseguir suportar uma situação externa agravante como essa, mais fôlego, melhor vai ser a direção e assim o conforto da pessoa que vai poder tomar essa decisão. Porque é muito diferente você tomar uma decisão com o caixa zerado ou você tomar uma decisão com um caixa bem abastecido. Então, isso é do planejamento estratégico, também uma ferramenta que vai ajudar muito nessas decisões. E por último, a seleção dessas estratégias. Então, que horas eu vou precisar mudar de estratégia? Até que momento eu vou deixar chegar? Eu vou começar a contratar funcionários a partir de que momento? Eu vou mudar o meu produto a partir de que momento? Então, a seleção das estratégias, qual vão vir primeiro? A estratégia número 1, a estratégia número 2, a estratégia número 3. Então, isso são cenários que todo mundo ali do planejamento estratégico vai ter que estar muito bem embasado e muito bem qualificado para poder fazer essa seleção, para que oriente aí sim os trabalhadores do planejamento tático e operacional para seguir as diretrizes que são mandadas por elas. Ok? Espero que tenha ficado claro os tipos de planejamento e desculpe, mais uma vez eu me coloco à disposição de vocês. Muito obrigado, até a nossa próxima aula.